Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Na semana passada, vimos a importância que tem entrarmos em acordo com a ordem de Deus. Isso faz com que Deus se mova em sua vida. E esse mover de Deus gera uma mudança gloriosa. Faz com que se cumpra a vontade de Deus. E o que isso nos ensina é a relação entre fazer a vontade de Deus e ver a manifestação da glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, coisas boas acontecem. E isso é o que vimos. Recordarão que focamos em uma mulher gentil, literalmente uma cananeia. E descobrimos que a palavra cananeia provém de uma origem hebraica que significa se render, se submeter. E como devemos reconhecer isso? Como reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas? Quando fazemos isso, quando nos submetemos à sua vontade, afirmando a ordem de Deus nesse mundo, qual será o resultado? Uma mudança divina, que produzirá um resultado agradável. E o resultado é a adoração. Não uma adoração artificial, mas uma adoração que agrada a Deus. Aquela que verdadeiramente é uma resposta que Deus tem para o seu povo. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 15. Livro de Mateus, capítulo 15. Vamos começar com o versículo 29. E vemos um resultado aqui. Acabamos de ver, tal como disse a vocês, uma mulher que está aceitando, recebendo, se submetendo à ordem de Deus. E ela experimenta as bênçãos de Deus em sua vida. Agora veremos que o fato de se submeter à ordem e propósitos de Deus é o que deve acontecer na humanidade, por aqueles que permanecem e que o reino de Deus seja estabelecido. E o propósito dessa primeira passagem que estudaremos no dia de hoje tem a ver com ensinar ao leitor, ou seja, a você e a mim, aos seus discípulos, o que devemos esperar quando a ordem de Deus é aplicada e estabelecida. O resultado da vontade de Deus. Será produzida uma experiência de reino. E isso é o que esses versículos descrevem. Versículo 29. E Yeshua, saindo dali, veio junto ao mar da Galileia. Essa palavra, que se traduz como junto ou perto, busca enfatizar a localização, próximo ao mar da Galileia. E por que é tão importante? Porque profeticamente, tal como eu faço com frequência, vamos recordar da profecia. Porque a profecia nos dá a visão, a perspectiva adequada para entender o novo pacto. Muito do que disse o Messias, muito do que ele fez, se baseou no cumprimento da revelação profética. E isso é ressaltado nessa escritura. Prestem atenção a essa palavra traduzida como perto de ou junto a, que é a palavra grega para. E aparecerá uma vez mais dentro de uns versículos. E a repetição dessa palavra carrega uma notável importância. O mar da Galileia, segundo Isaías, é onde a revelação do Messias começará.
essa revelação nos dá uma indicação do que ele finalmente produzirá. Então, agora temos um adiantamento disso aqui, no mesmo lugar onde Isaías enfatizou, tal qual o faz agora o relato desse evangelho. E Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, partiu dali e veio perto do mar da Galileia e subiu ao monte e se sentou ali. Essa palavra ali dá uma ênfase a essa última frase. Devemos entender isso ainda mais, de um ponto de vista profético. Pensem na palavra monte, ou montanha, por um momento. Um monte, ou montanha, frequentemente se relaciona com um lugar de governo, um trono de autoridade e domínio. E isso tem implicações de reino. Sabemos algo. O reino iniciará quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, falo de Jesus mesmo, quando ele toma seu trono na santa cidade de Jerusalém para governar durante 1000 anos no reino milenial. E agora veremos um adiantamento. O que farão os seguintes versículos é nos ensinar o que devemos esperar no reino milenial, no reino de Deus. A ordem que será estabelecida. O que estudamos na semana passada se repetirá novamente, para confirmar, para ensinar, para enfatizar que a ordem de Deus produz uma restauração. Ela restaura as coisas ao que Deus sempre, e quero enfatizar isso, ao que Ele sempre quis que fosse. Mas qual foi o problema? O que afetou negativamente essa ordem? A resposta é o pecado. Então, o Messias dominará num reino que revela uma restauração de volta ao tempo quando o pecado não governava, quando o pecado não demonstrava seu poder. Ele sobe ao monte, notem que diz, um monte, enfaticamente, e se senta. É uma referência. O que deve vir às nossas mentes é esse momento quando o Messias toma seu lugar no trono do reino. Agora vamos ler o versículo 30. E muitas multidões, literalmente está escrito assim, muitas multidões. O termo muito, no grego, pode ser singular ou plural, algo que não podemos fazer em inglês, que é outra das razões pelas quais o Novo Testamento foi inspirado por Deus para ser escrito em grego, porque é um idioma muito preciso e específico. Então, aqui ele enfatiza que muitas multidões, não somente uma grande multidão, mas que muitas multidões diferentes, de distintas procedências, com doutrinas variadas, todas vieram a ele. E o que isso, de alguma maneira, nos mostra é que muitas pessoas diferentes virão e entrarão no reino de Deus, como diz na Escritura. Então, muitas multidões vieram a ele, trazendo consigo, notem isso, eles trouxeram com eles, em outras palavras, a coxos, cegos, surdos, paralíticos e muitos outros. E o que essas pessoas fizeram? Essas multidões trouxeram essas pessoas que careciam de algo. Todas refletiam uma ordem que não era a vontade original de Deus. Não tinham experimentado sua restauração. Essas multidões que proviam de distintas doutrinas, distintas culturas, trouxeram a todos esses indivíduos, como dizem aqui, a coxos, aos surdos, aos paralíticos, aos cegos e outros desse tipo, e trouxeram todos diante de Yeshua. É interessante, porque possivelmente diz na sua Bíblia que eles sentaram ali. Mas é uma palavra muito mais intensa. Se você estuda a fundo essa palavra,
é a mesma palavra para lançar ou jogar, que deixa ver um grau de emoção, um grau de entusiasmo. Eu também interpretaria que manifesta uma poderosa expectativa. Então, os jogaram ali. E recordem que é a segunda vez que mencionam a palavra que enfatizei antes, para. Essa palavra que é próximo, ou significa junto, ou ao lado de, a qual vimos iniciando a passagem com respeito ao Mar da Galileia. E esse termo Mar da Galileia, se você o vê, por exemplo, na profecia de Isaías, que nos fala do mar. Esse mar, no último versículo de Isaías, capítulo 8, se trata do Mar da Galileia. Ali é onde a luz, a iluminação, a revelação da obra do Messias se iniciaria. E agora vemos essa mesma palavra, perto de, ou junto a, referida a um lugar distinto. Qual lugar? Diz que eles os jogaram, junto ou perto dos pés de Yeshua. Você consegue perceber a imagem que devemos ver nessa passagem? Estar junto ou próximo dos pés de alguém é uma postura de submissão. Não é algo que acontece por casualidade. Existe uma grande sabedoria. Significa que essas grandes multidões de pessoas coxas, surdas, paralíticas ou fisicamente deficientes, cegas e tudo mais, todas foram jogadas, literalmente lançadas aos seus pés. Aos pés de quem? Aos pés de Yeshua. E aqui acontece essa submissão, esse reconhecimento da sua identidade como aquele que se senta sobre o trono. Esse é o Rei, o Messias. Lembrem que dissemos antes que essa palavra Messias também pode ser traduzida como o ungido, o Rei. E o que ele fez? A Escritura, no versículo 30, diz que ele os curou, sem exceção. Todos foram curados, de maneira que as multidões, uma vez mais no plural, as multidões se maravilharam. Nunca tinham visto toda essa variedade de pessoas que tinham problemas físicos diferentes serem curadas no instante. E a Escritura diz que, portanto, como resultado disso, as multidões se maravilharam ao ver os mudos, surdos, mudos falarem, aos deficientes serem curados, aos coxos caminharem, aos cegos ver, e lhe deram glória. E aqui está a chave. A quem deram glória? A Deus. Mas notem a frase usada aqui. Dizem que deram glória ao Deus de Israel. E isso é muito importante. Por quê? O fato de que digam não só a Deus, mas ao Deus de Israel, tem a intenção de nos informar e nos ensinar algo. Veremos que devemos entender isso. A palavra Israel tem implicações de reino. E repetirei isso. A palavra Israel tem implicações de reino. E por isso é que se você está em uma assembleia local, em uma congregação ou igreja, onde o pastor com frequência se refere à terra prometida, à terra de Israel como a Palestina, essa pessoa está confundida. Talvez você só precise se aproximar dele e compartilhar com muito amor e respeito que o termo Palestina, sua origem, se refere a um povo que quer obstruir, deter o propósito de Deus. Então, não devemos chamar a terra da promessa, a qual a palavra de Deus designa como Israel, não a devemos chamar de Palestina. E essa frase, o Deus de Israel, lhe dá a essa passagem um contexto de reino. Em outras palavras, o fato de que diga o Deus de Israel nos oferece uma compreensão para o futuro, falando da realidade do reino. Não é interessante? Para descrever ao reino, se utiliza a Israel.
E se vamos ser profeticamente corretos, também devemos utilizar esse termo, Israel, e não um que ofenda a Deus, o termo Palestina. Avancemos ao versículo 32, a segunda passagem que estudaremos no dia de hoje. E esse é um grande milagre. Já encontramos no capítulo anterior, o 14, a alimentação dos 5.000. Aqui, um milagre similar acontece. Não é o mesmo, mas se trata da alimentação dos 4.000. E há algumas diferenças significativas para nos ensinar grandes revelações. Ou seja, a alimentação dos 5.000 nos ensinou uma lição. A revisaremos em alguns momentos. E esta alimentação dos 4.000 vai nos oferecer uma verdade adicional para conseguirmos uma compreensão mais completa sobre a pessoa e a obra do Messias. E disso é do que trata nosso estudo. Quando digo nosso estudo, todos os nossos estudos, crescer em nosso entendimento sobre quem é Jesus, o que ele fez e o que fará. Isso é o que nos interessa sobre o Messias e Yeshua. Saber quem ele é, qual foi e qual será a sua obra. Passemos agora ao versículo 32. Mas Yeshua, chamando aos seus discípulos, então ele está falando diretamente com eles, lhes diz, e notem isso, há uma conexão do que acabamos de estudar sobre esse grande milagre de multidões curadas, dessa grande multidão de gente enferma, gente que estava surda, paralisada, que mancava ou que estava cega. Há uma conexão entre esses eventos. Estão no mesmo lugar. E Jesus, imediatamente, chamou seus discípulos e lhes disse, tenham misericórdia da multidão. A pergunta que nos devemos fazer é, o que produziu essa misericórdia, essa compaixão, que é outra maneira como poderíamos entendê-lo? A palavra aqui vem de uma origem grega que significa sentir algo no seu estômago. É uma palavra de compaixão, uma palavra de grande preocupação, uma palavra que faz com que alguém faça algo para aliviar o sofrimento de uma pessoa. E do que ele está falando aqui? O versículo inteiro. Vejamos de novo o versículo 32. E Yeshua, chamando seus discípulos, lhes disse, tenho compaixão da multidão. Porque até esse momento, e essa palavra é enfática, até esse momento, 3 dias, até esse momento, eles ficaram, ou seja, que eles permaneceram com ele continuamente por 3 dias. Por que 3? O 3 tem o propósito de revelar algo, e aqui nos será revelada uma verdade bíblica importante com esse milagre da alimentação dos 4.000. Ele sente compaixão. Eles permaneceram com ele já por 3 dias. E eles queriam seguir estando ali com ele. Eles não eram quem estava pensando em comida, mas ele sim. E disse, e não tem o que comer. Então, por 3 dias, eles estiveram presenciando grandes milagres, sanidades, e no meio de tudo isso, ele ia ensinando. E lhes disse, na metade do versículo 32, e lhes disse, não quero enviá-los com fome, para que eles não se esgotem e desmaiem no caminho. Ele está preocupado com sua condição física. Vimos um milagre no qual ele se preocupa espiritualmente. E agora, ele está preocupado por sua condição física, porque eles não têm comida. E por que não têm comida? Porque foram muito diligentes no seu desejo de ouvir a palavra de Deus, seus ensinos. Versículo 33. E seus discípulos lhe disseram. Bem, é interessante. Quase sempre, quando Yeshua quer fazer algo, ele está pensando nessa direção e seus discípulos estão pensando em algo totalmente diferente. E essa é uma mensagem para nós, porque somos seus discípulos. E devemos nos assegurar de pensar como ele pensa. Isso é futilidade. Futilidade é quando queremos que Deus esteja de acordo conosco, quando queremos que ele pense como nós pensamos, mas isso não está bem. O que devemos fazer é rogar a ele
que seja Ele quem nos revele seus pensamentos, como Ele vê as coisas, a perspectiva dele, e assim logo ter um grande desejo por levá-lo a cabo. O que Ele quer nos revelar, isso é o que nós desejaremos. Então, os discípulos lhe dizem: de onde que isso é conosco? É uma expressão que quer dizer de onde vamos tirar. Onde eles estão? No deserto, onde não há nada. Já aprendemos que esse deserto, sempre que as Escrituras nos falam de um deserto, traz à história um contexto diferente. Qual seria? Um contexto de dependência, de confiança, de esperar plenamente em Deus. E esse é o problema. Os discípulos tinham dificuldades de esperar no Messias, para descansar nele, para confiar nele, para depender dele. E sabem o que acontece? Esse é provavelmente o meu problema e o seu também. Temos a tendência de confiar no nosso próprio entendimento. Não faça isso. Isso é exatamente o que o inimigo quer que façamos. Mas confie, dependa dele. Os discípulos disseram: de onde vamos tirar comida desse deserto? Logo lemos pão e logo lemos a palavra tal medida. Ou seja, de onde poderemos conseguir pão suficiente em tal quantidade que satisfaça a uma multidão de tal medida como essa nesse deserto? E essa palavra, tal medida, referida a uma multidão desse tamanho, e pão, a quantidade de pão que vão necessitar, esses termos aparecem aqui vinculados a propósito. Por quê? A mensagem é essa. Eles estavam pensando no que era humano. Eles consideravam a provisão física, ao invés de pensar naquele que falava com eles. Essa é uma passagem que demonstra a inabilidade dos discípulos para amadurecer. E te pergunto, você tem problema de maturidade espiritual? Deus te ensina algo, te traz uma situação que às vezes pode ser difícil, pode ser uma experiência dolorosa. Está aprendendo com isso? Consegue perceber que Deus quer que você aprenda? Aqui, nessa passagem dessa escritura, os discípulos estão pensando humanamente, no físico, no natural, ao invés de considerar aquele que está com eles, o Messias. Versículo 34. E Yeshua lhes diz: quantos pães vocês têm? E essa é uma conjunção importante. Ele lhes pergunta: o que temos? Veremos que com ele há provisão. O termo no hebraico é uma palavra muito importante, lashlim. Necessita ser completado. E isso é o que Deus faz. Ele toma aquilo que está incompleto e o completa, o preenche. É sua natureza. E isso é o que o Messias vai demonstrar de novo a esses discípulos lentos para amadurecer. Mas eles disseram a ele: 7. Ou seja, 7 porções de pão e uns poucos. E aqui há uma mudança. Se regressamos ao capítulo 14 e a alimentação dos 5.000, se utiliza a palavra normal para peixes. Mas aqui se utiliza uma palavra que fala de peixes pequenos. Então, eles têm 7 pedaços de pão, mas só têm uns poucos, e não nos apresentam um número. Na alimentação dos 5.000, se diz que tinham 5 pães e 2 peixes, o que não é o caso. 7 pães, mas só uma pequena quantidade de peixes. Tudo isso se inicia com ele ordenando que a multidão faça algo. Tua Bíblia talvez diga: sentar-se e tudo bem. Mas aqui se usou uma palavra única. Não é a palavra normal. Não é a mesma que aparece quando lemos que o Messias se sentou ao subir a montanha e se sentou sobre ela. Essa é a palavra normal para sentar-se, mas aqui vemos uma palavra para reclinar-se, e é usada com frequência na Bíblia, no sentido de se sentar para tomar parte de uma comida importante, significativa, que faz parte de uma festividade, como teria no Shabat, ou na celebração da Lua Nova, algo importante, um matrimônio, um bar mitzvah. Em uma circuncisão
em uma cerimônia de Brit Milá, algo de muita importância. E o fato de que essa palavra apareça no texto nos diz que o que estamos estudando tem importância. Então ordena às multidões que se sentem sobre a terra, tomando os 7 pães e os peixes. Aqui vemos a palavra para peixes. Deu graças e partiu, ou seja, partiu o pão, o dividiu e o deu aos seus discípulos, tal como fez anteriormente. Mas, e aqui se enfatiza essa conjunção diferente. Por quê? Porque eram os discípulos quem os distribuíram às multidões. E vemos algo, Deus provê a nós, e nós distribuímos aos demais. Nos tornamos um instrumento para a distribuição da provisão de Deus. Então você deve dizer isso. Deus, me use para que eu seja um instrumento de bênção para outros. Que você possa me usar para distribuir sua bênção a outros. Versículo 37. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E eles tomaram, e logo lemos a palavra para algo que sobra. Algo que fica da abundância, os pedaços que não foram consumidos. E o que eles fizeram? Eles colocaram esses pedaços, essas sobras da abundância, e encheram 7 cestos. Entendamos isso. Na ocasião dos 5.000, sobraram 12 cestas, e nessa ocasião, 7. E quero que vejam que há algo importante aqui. Quando vemos a alimentação dos 5.000, aprendemos algo. Aprendemos que Israel experimentará sua liberdade por meio do Messias para cumprir seu propósito. Mas agora sua alimentação. Notem o que as Escrituras dizem aqui. Encheram 7 cestos. E todos aqueles que comeram foram quantos? 4.000 homens. Sem contar, diz, as mulheres e crianças. Foram 4.000. 4 é o número que representa o globo. O mundo, 7 e 4. O propósito do Messias, por meio da sua ordem, é trazer santificação. Ele levará a cabo o seu propósito. O número 7 tem a ver com santidade, santificação, propósito. O Messias trará santificação ao mundo. Versículo 39. E depois de despedir as pessoas, subiu ao barco, embarcou e dali foi à região de Magadã, um lugar diferente, próximo ao mar da Galileia. De novo, o Messias fez um grande milagre com o fim de nos revelar algo, e é que possamos conhecer a verdade e implementá-la em nossas vidas. Fechamos com isso. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.